Opa, estamos ao vivo. Boa noite, Luiz da LCCI. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje nós vamos ter uma live relacionada à consultoria ambiental e indústria. Vou adicionar aqui o nosso convidado. É, Deixa eu ver se me acho aqui, né? Tá. Achei. Convidado, Luiz. Boa noite, Emily. Luiz está entrando. Luiz, boa noite. Boa noite, tudo bom, Luiz? Tudo. Tem Luiz, dois Luiz aqui. No meio da live a gente se acerta. Quem é quem? Vamos lá. Show! Então, o pessoal tá entrando aí. Beleza. O, o tema de hoje, né? Ele é voltado a algo que está bem em alta, que é a questão da indústria, né? Então, até, aliás, temos futuros novos impactos para a indústria no Brasil. E até para novas regulamentações e tudo mais, então nós vamos estar abordando um pouco mais esse assunto. Show! Então, já deu horário, deixa eu posicionar o celular aqui para ele não ficar segurando ele, espero que não caia. Beleza? Então, gente, começando agora oficialmente a nossa live, tá? Sou Luiz Henrique Rosa da Silva, sou CEO da Licenci. Nós somos uma empresa de tecnologia que fornece o software para compliance ambiental. Então, ao longo da live, a gente pode dar mais uma pitada relacionada nesse assunto. Opa, alguém falou aqui que conhece o Luiz. Conheço o Luiz. Beleza, tem dois aqui, depois a gente tira o cara do coroa. Show. Então, quem é o nosso convidado? É o Luiz Carlos Assunção, tá? Eu vou ter que ler aqui porque o currículo dele é meio longo. Vamos lá. Bacharel em Engenharia Química, mestre em Química, com ênfase em Químicas Ambientais, especializado em SMS, em obras de engenharia e de construção e montagem, na UFFF, ciclo de qual universidade? Universidade Federal Fluminense. Sim, beleza. Show. Em gestão ambiental na indústria. Faculdade IA? Onde é que é essa? Unileia. É uma faculdade voltada para o EAD, estudo à Show. distância. Tá. Mais de 16 anos de experiência profissional com trabalho no segmento petroquímica, óleo e gás, consultor ambiental de projetos e docência. É membro do núcleo acadêmico da Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos, ABREM, da Associação Brasileira de Análise de Riscos, Segurança de Processos e Confiabilidade, a Brisco, e da VDI, Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha, sócio fundador da PGA Engenharia e Meio Ambiente. Atualmente é consultor especialista em segurança de processos, atuando em treinamento em company, estudos de análise de riscos e consultoria pela RSE, Gerenciamento de Riscos e Sustentabilidade. E, por último, é nosso representante na sua região. Então, quem quiser conhecer o LCC na região, depois o Luiz vai dar um pitaco um pouquinho mais sobre isso daí. Além de ter o escritório central da LCC, pode estar entrando em contato com ele, tá? Que vocês vão estar sendo bem atendidos. Então, e para começarmos o assunto, tá? Eu não sei a formação, a atuação de quem está escutando essa live ou quem vai escutar ela mais adiante, né? O licenciamento ambiental como etapa necessária para o desenvolvimento das atividades da indústria, tá? Quais os aspectos eles são importantes? E aí eu digo isso tanto para o consultor ambiental, tá? Para quem já atua firme na área, mais um reforço, né? Mas para quem é empresário ou quem é de comunidade, o que a gente pode relacionar com a importância, qual a real importância do licenciamento ambiental para a indústria? Legal, Luiz. Primeiramente, queria agradecer aí o convite, né, de estar aqui participando dessa live, essa parceria que a gente iniciou lá atrás, né, e cada vez mais a gente se aproximando, né, e eu acho que veio corroborar todas as ações que a gente tem feito, né.
O tema hoje, né, da atuação do consultor ambiental em licenciamento é um tema que está bem em voga, né? A gente tem aí um novo projeto de lei que está tramitando no Senado, né? Já teve aprovação na Câmara, ele gerou aí uma certa... alguns lados são a favor, outros contra a questão da flexibilização do licenciamento, mas falando, né, propriamente aí do primeiro tópico que a gente definiu na pauta, né, o licenciamento como uma atividade importantíssima nesse processo aí das indústrias, né, da atuação industrial. Então, qualquer indústria, independente do segmento, né, ela tem que passar pelo processo de licenciamento. Nesse processo, claro que algumas atividades têm um impacto maior, geram um impacto maior com relação a impactos ambientais, né, seja com relação a efluentes, emissões, resíduos sólidos que vão estar sendo gerados ao longo do processo e, dependendo aí do impacto ambiental, vai se ter um licenciamento, né, um rigor maior nesse processo de licenciamento com relação ao atendimento, né, das condicionantes para que essa indústria possa estar atuando. Então, eu falo que hoje, né, o licenciamento é uma ferramenta, né, que vai definir a liberação ou não, né, de um empreendimento, se ele vai poder ser instalado, né, desde lá da licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Então, você tem algumas etapas, né, no processo tradicional de licenciamento. E a gente vê, né, que a atuação do consultor, né, ambiental também nessa etapa é muito importante, né? Justamente foi aí o mote, né, do tema para essa nossa conversa. Certo. Luiz, só um adendo. Ricardo Fez é da tua equipe? Ricardo? Fez. Não conheço. Então tá. Acho que alguém clicou por engano para entrar na live. Então tá, desculpa, pode continuar. Não conheço. Tá. Não, deve ter clicado por engano. Mas, voltando, né, a questão do licenciamento, né, é uma etapa importantíssima para avaliar justamente os impactos, né, que vão estar sendo gerados com a instalação da indústria, né? Então, eu, particularmente, já pude atuar no processo de licenciamento de empresas de diferentes segmentos industriais, né, desde indústria de alimentos, bebidas, né, até aterros sanitários. Então, você vê que, dependendo do nível, né, de impacto, você pode ter aí uma exigência maior ou não do órgão ambiental. A questão também do licenciamento, né, se vai ser um licenciamento feito a nível, né, municipal, estadual, federal, também vai estar relacionado com a atuação dessa empresa, dessa indústria, né, e a gente tem, né, dependendo, né, da atividade industrial e do grau de impacto, inclusive segmentos que tem, né, a nível federal, por exemplo, o IBAMA atuando, né, com relação ao licenciamento ambiental dessas atividades. E aí são geralmente, né, unidades offshore, né, plataformas, né, que tem todo um impacto aí gerado, né, no caso de um vazamento de óleo, por exemplo, e atividades, né, que também vão envolver aí um grau, né, de impacto grande com relação à sua atuação. Mas a grande parte do licenciamento vai ficar mesmo a nível municipal ou até mesmo estadual, né, no órgão ambiental estadual. Então, assim, só para dar um pontapé inicial na nossa conversa aí. Certo. Tá. Quando a gente fala em aspectos legais do licenciamento ambiental, o que tu falasse agora é quando se faz tudo certo, né? Então, o empreendedor, ele inicia o processo de licenciamento, faz o que tem que fazer, mas e quando faz errado, tá? Quando ele inicia uma atividade industrial sem licenciar, ou modifica um processo sem estar devidamente licenciado, que nós vamos ter de riscos associados, que o empresário, o empreendedor, né, ele está correndo, e o que pode ter de dano para ele? Não, então, caso, né, seja feita alguma alteração, né, numa atividade que já foi licenciada inicialmente, né, sem comunicar ao órgão ambiental, sem sinalizar, né, ter toda a questão da documentação, né, a atualização da documentação, isso
caso haja uma fiscalização, uma denúncia, você pode ter aí, inclusive, até a paralisação das atividades da indústria, né? Então, daí a importância, né, de ter o licenciamento em dia, né? A comunicação, eu falo que a comunicação com o órgão ambiental é importantíssima, você ter esse canal, né? Então o consultor ambiental também tem esse papel importante, né, nesse processo. E no caso de indústrias que começam as suas atividades sem ter o licenciamento, né, elas também correm uma série de riscos, né, com relação à sua atuação, né? E assim, hoje eu falo que o maior risco, né, de uma organização é ter a sua imagem, né, atrelada, né, a uma questão negativa, né? Então, um impacto ambiental causado pela atividade de uma indústria, por exemplo, né? E aí a gente teve alguns exemplos recentes, né, até na indústria de mineração, né, a própria Vale, né? E hoje a Vale, né, trabalhando para mudar toda essa imagem da organização, da empresa, com relação aí à sua atuação. Então, assim, hoje eu falo, né, qualquer empreendedor, né, qualquer indústria, né, que for, né, iniciar suas atividades, né, o ideal é que siga todos os processos, né, atendimento aos condicionantes da licença, para que você tenha aí uma boa relação com o órgão ambiental, né, uma boa relação com a comunidade em torno, com todo, a gente fala muito dos stakeholders, né, que são as partes interessadas, né, tanto os clientes como até fornecedores, né, que vão estar exigindo que você apresente, né, o teu licenciamento. Então, eu quero trabalhar com uma empresa que tem um licenciamento em dia, que está devidamente registrada, né, devidamente documentada. Então, isso é muito importante para uma organização. Certo. Em relação à empresa ou à indústria, né, que ela tem o interesse dela de exportar, tá? O licenciamento ambiental tem qual peso para ela? Não, então, alguns países, né, alguns clientes, né, eles vão exigir também essa questão do licenciamento, né, como um documento necessário para comprovação dos atendimentos dos requisitos legais, né, aplicáveis naquele local, e isso também, né, pode ser aí um critério adotado aí para até tirar, né, alguma empresa do ranking ali de potenciais fornecedores, né, potenciais empresas que vão ter uma relação. Então, é muito importante, né, o atendimento das questões do licenciamento, né, ter o licenciamento em dia para que não haja nenhum impacto aí nas operações da empresa. Show, beleza. E só continuando dentro desse tema nosso daí da indústria, tá? Eu acho que é uma indústria que tu tens um domínio legal, que é óleo e gás, tá? Nesse segmento, ela tem alguma dificuldade a mais em relação aos demais segmentos? Porque quando a gente imagina uma indústria ou uma obra relacionada ao óleo e gás, ela sempre vem à mente uma complexidade um pouco maior do que, vamos lá, uma cerâmica, tá? No chute. Sim, sim. Essa nível de complexidade, qual assim, dá para diminuir o nível de complexidade? Vou pegar um parâmetro, quantidade de condicionantes de uma licença. Qual é a quantidade qual é a diferença de quantidade de condicionantes que nós vamos ter? Não, na área de óleo e gás, né, você trabalha com as quantidades, né? Eu digo assim, é tudo muito grande, né? Então, as quantidades de produtos, né, processados, as condições operacionais, você trabalha com pressões, temperaturas, né? São substâncias químicas altamente, né, tóxicas, caso haja um acidente ambiental, né? Então, além da toxicidade ao próprio ser humano, ela também tem uma toxicidade ao meio ambiente. Então, é uma área, né, essa área de óleo e gás, é uma área que requer uma atenção, né, muito grande, né, com relação aos processos de licenciamento. E aí, além, né, do atendimento, por exemplo, uma unidade offshore, né, uma plataforma, ela vai passar por todas as etapas de licenciamento junto, aí o órgão é o IBAMA, né, o órgão maior, e vai ter que atender todas as condicionantes. E aí você
vê, né, licenças ambientais com um número muito grande, né, de condicionantes, né, porque os riscos, né, caso ocorra um acidente, são muito elevados, né, os riscos de impactos, né, causados por um vazamento. Ainda na indústria de óleo e gás, né, você tem toda a área de exploração e produção, né, que seriam as plataformas, né, tanto onshore quanto offshore, né, então em terra ou em mar, mas você também tem a parte de refino, processamento. Então, as refinarias, né, por exemplo, eu resido aqui no interior de São Paulo, né, em Paulínia, próximo a Campinas, não sei se todos conhecem, mas aqui a gente tem uma refinaria, a Replan, que é a refinaria de Paulínia, da Petrobras, e é a maior refinaria do Brasil. E a quantidade, né, de processos envolvidos, né, no processamento do óleo e gás, né, extraído é enorme, né, caso haja um acidente, né, um acidente ambiental, é um acidente de grandes proporções, então a questão do licenciamento é muito criteriosa para esse tipo de empreendimento, né? Então, eu não sei precisar, assim, eu não saberia te dar um chute, mas o número de condicionantes de uma licença vai ser algo que a gente não está acostumado no licenciamento de indústrias de menor porte, né? Você citou a indústria de cerâmica, né? Eu tive a oportunidade de atuar na indústria de alimentos, bebidas, você tem lá uma série de condicionantes, mas nada comparado com um licenciamento de uma unidade, né, por exemplo, de refino, né, de exploração de gás e óleo. Certo. Uma curiosidade minha, particular, não sei se vai ter resposta. Vamos lá, já vamos pulei fora do roteiro. Quando a gente está, vamos lá, estamos no plataforma de petróleo. Se eu estou minerando na costa brasileira, eu tenho que seguir a legislação nacional, né? Existe mineração em águas internacionais ou não? Então, na verdade, assim, você falou minerando, explorando, né? Explorando, exatamente. Tá tirando a terra para mim minerar, então. mas... Não, então, você tem, né, assim, os campos de petróleo, eles geralmente estão distribuídos né, em áreas, né, que fazem parte a um continente, né? Então, o Brasil, aqui na costa brasileira, né, a gente tem vários campos, alguns já descobertos, já explorados, e outros ainda em desenvolvimento, né, em estudos. Então, hoje você tem um movimento muito grande na área do Espírito Santo, né, que virou agora a exploração do pré-sal, né, que são águas profundas, né, a mais de 2.000 metros de profundidade, né. Então, você tem toda ali uma questão, mas, é claro, atendimento às legislações nacionais. Navios, plataformas, né, navios em geral, unidades offshore, elas têm também outros quesitos de atendimento a registro, né, junto ao órgão ambiental, ao órgão marítimo do local, né, então a Marinha, atendimento a questões também de classificadora, né, então vai ter uma entidade classificadora que vai estar atuando junto àquela unidade, né, classificando, né, com relação à atuação. Então, tem uma série de quesitos que esse é um mundo à parte, o mundo de óleo e gás, né? É um mundo totalmente à parte do que a gente está acostumado no licenciamento de indústrias, né? De médio, pequeno e médio porte, né? Tudo é muito grande na área de petróleo, de óleo e gás. Perfeito. Eu só imagino o trampo de conduzir um conduto, não sei como é que se fala, a tubulação fugiu a palavra. Oi? A tubulação de óleo e gás, qual o termo que se fala dela, qual o nome dela? Então, você tem dutos, né? São Isso, dutos, essa né, palavra fugiu na cabeça. Um duto que passe por vários estados. O trabalho que deve ser fazer a licença disso. Ou apenas o IBAMA. Não, então, aí você tem dutos, né, geralmente são a questão do órgão ambiental estadual, né? Se você tem, né, mais de um duto que corta alguns estados, né, você vai ter que ter o atendimento das condicionantes daquele local, daquele estado.
né? Então, a gente tem hoje no Brasil dutovias que cortam, né, Brasil, né, norte, aqui no centro-oeste, né, que vão até a Bolívia, né, também, né, inclusive, aí, hoje o Brasil está consumindo, né, uma quantidade aí, de gás também, para manter aí as térmicas, né, por conta da crise hídrica que a gente está vivendo. Então, a gente está num momento aí que a gente está recebendo muita também insumo, né, para estar gerando energia através das termoelétricas, né, então, que são a partir de gás e óleo, né, queima de óleo. E aí a gente está cada vez mais impactando aí o nosso cenário de aquecimento global. Certo. Tá, meu, beleza. Então, tipo, em relação à indústria de óleo e gás, é tudo um pouco grande, então, em relação ao convencional. E saindo um pouquinho do CNPJ, entrando no CPF, né, no consultor, hoje, quais os comportamentos ou as ações de um consultor para ele se destacar na área de consultoria ambiental? Então, o consultor ambiental ele tem um papel assim, importantíssimo nesse processo, né, de licenciamento. Ele vai fazer todo o levantamento de informações, né, para dar entrada na licença prévia, o atendimento de condicionantes, né, que vão ser geradas pelo órgão ambiental para que aquela indústria se instale, comece a operar, né, naquele local. Ele vai fazer todo esse meio de campo junto ao órgão ambiental, né? Então, eu digo que um bom consultor ambiental, né, que atua com licenciamento, ele tem que ter uma boa entrada junto ao órgão ambiental. Hoje em dia, a gente está tudo muito no meio eletrônico, mas algum tempo atrás era no físico, era no presencial. E eu, por exemplo, eu tive a oportunidade de atuar tanto no licenciamento a nível municipal quanto a nível estadual, né, lá no Rio de Janeiro, eu tinha, né, uma boa entrada junto tanto ao INEA, que é o Instituto Estadual do Ambiente, né, o órgão estadual, né, do meio ambiente, e, no caso, no município, né, a Secretaria de Meio Ambiente do município do Rio de Janeiro. Então, eu tinha uma boa entrada, né, você vai receber uma fiscalização, né, uma vistoria de um técnico do órgão ambiental, né, o consultor ambiental ele pode também estar acompanhando, atuando ali de forma a facilitar, né, o entendimento com relação ao real impacto daquele empreendimento. Então, tem uma atuação muito, muito importante, né, e também com relação, até fazendo um gancho aí com a ferramenta, né, do Licencie, a gente ter também o consultor ambiental fazendo, né, esse controle, né, dos prazos, né, para que não haja o vencimento, né, de alguma condicionante, algum prazo de renovação de licença, alguma coisa que vai trazer algum impacto ali para a operação daquela indústria. Então, o consultor ele tem esse papel muito importante. Certo. E na tua formação, na tua atuação, tá? Desenvolvimento como consultor ambiental. Teus primeiros trabalhos de consultorias, eles começasse com projetos já na área municipal e migrasse para estadual, ou tu já foi direto já na projetos grandes? Como é que foi essa tua entrada nesse mercado? Então, eu comecei fazendo trabalhos menores, né, a nível municipal, né, de licenciamento, né, junto com indústrias da área de alimentos, bebidas, né, então fazer todo o processo, né, desde a licença prévia, a licença de instalação e depois a licença de operação, né, atendimento de condicionantes. Então, eu pude atuar através de algumas consultorias, né, participando desses projetos, né, que tiveram um resultado bem interessante, né, me deram aí um conhecimento, né, me deram esse traquejo, né, frente, né, a todo esse processo de licenciamento, e depois, sim, eu parti para um nível estadual, né, onde eu pude participar do licenciamento de aterros sanitários, empresas que fazem toda essa parte de gestão de resíduos, gestão de resíduos em municípios, né,
que às vezes vão estar levando esses resíduos para aterros sanitários que estão localizados fora daquele município. Então, tem toda a questão ali do transporte, né? Não só da coleta, transporte e destinação desses resíduos. Então, foi um processo bem interessante, assim, me auxiliou bastante, né? Me deu toda essa bagagem que eu tenho hoje. Certo, show, muito massa. A hélice em si, ela foi desenvolvida com o objetivo de justamente trabalhar com interface com os consultores ambientais. Então, toda aquela ferramenta que você deve ter no seu dia a dia de controlar prazo de licença, controlar prazo de condicionante, onde armazenar as evidências de atendimento de condicionantes. Então, quando ela foi desenvolvida pensando nessa rotina, controlar, porque aí hoje é mais uma opinião minha. Para o consultor ambiental, o dinheiro está fora do escritório, né? Não está dentro. Então, quanto menos tu ficar dentro do escritório, melhor vai ser para ti. Então, o campo, não só o monitoramento, mas está lá no chão de fábrica, escutando os problemas do cliente e dando suporte. Do nosso entendimento, é o que destaca um consultor ambiental. Porque realmente, eu acho que não sei se tu concorda comigo, mas o industrial, o empreendedor que te contrata como consultor ambiental, a hora que rompe uma tubulação, a hora que bate fiscalização ou dá algum pau dentro da empresa, ele quer tu lá do lado dele para ajudar a resolver. Então, não é ajudar a resolver, é para resolver. Ajudar é opcional, né? O consultor, quando é contratado, tem que estar lá para resolver isso daí. Então, a criação da ferramenta LCC era justamente para desprender o consultor das atividades de escritório, né? E liberar mais tempo para ele poder estar se envolvendo com as broncas do dia a dia. Não as broncas, mas é aquilo que agrega valor, né? Tu se destaca no mercado agregando valor. Tu tens em mente algum momento, alguma bronca grande que tu resolveu na indústria que tu tivesse em mente uma tomada de decisão rápida para que tu vê assim, nessa indústria, nessa fábrica que eu fiz a diferença. Tens alguma em mente assim para compartilhar? Tem um case que foi interessante. Eu atuei no licenciamento de uma microcervejaria, né, no Rio de Janeiro, que estava instalado numa área de zoneamento misto, né, uma zona industrial e residencial. Né, foi feito todo o processo, né, de zoneamento, né, de autorização junto à prefeitura, e depois eu acompanhei todo o processo de licenciamento. Só que durante a operação dessa cervejaria, houve um evento, né, de uma chuva muito forte no Rio de Janeiro, e essa cervejaria ela era um galpão, né, que no primeiro eram 2 pisos, né, o primeiro piso era a própria cervejaria e no segundo piso tinha uma fábrica de papelão, né? Então você tinha ali, né, a cervejaria, a própria cervejaria também usava os serviços dessa fábrica, né, para fazer embalagem, né, para entregar como um presente, né, aquelas embalagens de presente, né, para os produtos da cervejaria. E o que acontece? Nesse evento de chuva forte, né, em frente à fábrica havia um esgoto sanitário, né, uma rede, né, pluvial, né, com a saída, né, de um esgoto. E nessa chuva começou, né, houve o alagamento, né, e começou a jorrar um líquido azul. Né? E hoje em dia, né, qualquer pessoa que passa, né, qualquer pessoa com celular, você consegue tirar uma foto, né, fazer uma denúncia, até no próprio Ministério Público. Né? E houve uma denúncia, né, ou de algum morador, alguém que estava passando ali, a polícia foi lá, assim, criou-se todo o cenário, né, e o dono da fábrica me ligou, Luiz, desesperado, Luiz, aconteceu isso, eu estou aqui, a polícia esteve lá, fizeram um levantamento, isso vai virar um processo ambiental, né, vai para a polícia ambiental. Eu falei, mas assim, nos processos de uma cervejaria, quem conhece, né, o processo de cervejaria,
a questão da cervejaria é porque tem uma carga orgânica muito grande, né? Os efluentes têm uma carga orgânica muito grande. Mas não vai gerar nenhum líquido azul na fábrica, né? Nos efluentes, né? Que vai poder... e aí eu falei, ó, esse líquido não é da fábrica, tenho certeza, eu posso te afirmar pelo meu conhecimento técnico, né? E aí o que a gente fez? Eu fiz todo um levantamento, todo um relatório técnico, né? E a gente apresentou junto lá a delegacia de polícia ambiental, né? Porque chegou, né, a virar um processo, e eles, com base, né, toda a documentação, a gente tinha, inclusive, laudos, né, de amostragens feitas do efluente, como estava localizado numa área que era mista, não houve, o órgão ambiental não solicitou que tivesse, né, uma estação de tratamento de efluente. A indústria, a cervejaria estava autorizada a lançar o efluente na própria rede de esgotamento, que ia ter um tratamento depois. Mas, independente disso, eu tinha solicitado, né, como consultor ambiental que estava ali assessorando eles, que fizessem, né, uma análise do efluente no último ponto antes de chegar. Então, a gente tinha tudo documentado. E aí eu apresentei, né, o processo foi arquivado, porque realmente não foi provado que não era da cervejaria, e depois a gente veio saber, né, que quem tinha feito esse lançamento era justamente a fábrica de papelão, que tinha nos processos de papelão tingimento, né, usavam tintas, né, então a gente conseguiu comprovar, né, e evitar que até virasse algo contra a indústria, né, justamente por todo esse processo, por todas essas evidências que foram geradas, né, e aí foi um case de sucesso aí que eu atuei, né, assim, revertendo até uma situação para a empresa, né. Cara, que massa. Eu acho que o dono da empresa deve ter ficado um pouquinho feliz, né? Ficou muito feliz, né? Porque isso aí ia gerar aí uma dor de cabeça absurda, envolver advogados, não nada contra os advogados, né? Mas aí você sai da nossa esfera aqui, aí da esfera mais técnica, né? E vai para uma esfera mais judicial. Enfim, isso foi um case aí de sucesso que foi bem interessante que eu pude atuar. Não, e nesse teu exemplo aí, eu puxei um gancho lá para o começo da nossa live, né? Então quem começou a live agora, vai no começo para ver, que é o seguinte, tu tá falando de alimento, né? Então o teu stakeholder é o cliente final ele é o principal interessado no que ele está consumindo. Então, Sim. até tu explicar que aquele negócio azul não tem nada a ver com tua cerveja. Então, é o que eu falo, Luiz. Hoje, né, a imagem da empresa, né, imagina, né, vocês devem lembrar aí eu sei que vocês estão aí no sul, né, mas a gente teve um case recente com a Baker, que era uma cervejaria de Minas, né, que praticamente fechou, né, a fábrica. Eu soube agora recente que eles estão tentando voltar, né, mas houve por conta daquela questão da contaminação das cervejas, chegaram até. Então, a imagem da cervejaria ficou totalmente impactada, né? Então, hoje você ter, né, um acidente, seja um acidente ambiental, ou até mesmo como esse caso da Baker, que não foi ambiental, foi uma contaminação que levou até a morte de pessoas que consumiram a cerveja, assim, pode decretar a falência, o fim de uma indústria, né? Sim, não, bem assim. A credibilidade do empreendimento ela se perde, né? Então, até tu resgatar essa credibilidade, vai anos, décadas, ou talvez nunca resgate. Então, é basicamente isso. Cara, muito bom. Gostei do teu case, muito desse teu case, sim, dá pra gente explorar bem ele. Dos que estão participando com a gente aqui no ao vivo, tá? Tem alguma pergunta para fazer? Se não tiver ao vivo, estiver vendo gravado, manda pra gente por e-mail que a gente responde também. Alguém tem alguma pergunta para fazer agora? Eu acho que teve alguma pergunta aí, Luiz, ao longo, eu não consegui acompanhar. Não sei se você acho que consegue. foi uma apresentação de Minas Gerais, está falando, né? Eu não consegui acompanhar aqui. Não. É a Andréia que se apresentou como consultora de gestão de resíduos em sua tecnologia em Tá, Minas Gerais. Andréia. Isso. Uma parceira, uma colega que atua também na parte de
de resíduos sólidos, né, até aproveitamento energético de resíduos. Legal ela estar aqui prestigiando. Valeu, Andréia. Não teve pergunta aqui. Show. O pessoal, quem está assistindo a gente, agradeço por demais a participação do Luiz, tá? Luiz, em relação a ele, Sensi, quais as tuas percepções para te estar passando para quem está... o Luiz deve se falando uma coisa, agora um outro Luiz falando, eu acho que pode ser um entendimento diferente. Não, eu acompanho o projeto do Licenci há algum tempo já, né, nas redes sociais e mais recentemente a gente teve esse contato, né, eu estou agora residindo aqui no interior de São Paulo, né, na região aqui de Campinas, Paulínia, e a gente firmou essa parceria, justamente por eu acreditar na ferramenta, né, como uma ferramenta que vai trazer ganhos para a atuação, né, do consultor. Foi justamente o que me levou a procurar, né, vocês, né, e a gente firmar essa parceria, né, que eu acho até que se tiver alguém aqui de alguma local do Brasil que também tem interesse, né, procure, né, o Luiz, o pessoal do Licenci, né, para também ter essa possibilidade de atuar, né, como um braço da empresa, né, na região onde atua. Então, eu estou aqui, né, eu acredito muito, é uma ferramenta que eu acho que é poderosíssima, né, justamente para auxiliar no controle, né, imaginando que num processo de licenciamento você tem uma série, né, de informações que tem que ser controladas, datas, prazos, e que pode acontecer uma falha, né, um lapso ali que você não deixe de atender alguma condicionante, então é uma ferramenta que vai auxiliar, né, no controle, né, desse processo, né, dos prazos, ele vai ter ali uma ferramenta muito interativa que vai permitir, né, justamente esses avisos, né, avisos para o gestor, né, para o consultor que vai estar atuando ali no licenciamento. Então, é uma ferramenta que eu acho muito interessante, tem um potencial enorme aí de atuação. Show! Muito obrigado. Então, em nome da LCC, tá? Gostaria de agradecer ao Luiz pela presença, né, participar dessa live, a quem assistiu a gente, as pessoas que vão assistir posteriormente. Eu vou subir no IGTV essa live. Espero que não dê bug dessa vez. Nós tivemos um bug na última live. Luiz, muito obrigado, tá? Pode contar com a gente. E se quiser deixar os contatos aí e finalizar, tá? Aí fica contigo. Eu queria mais uma vez, Luiz, agradecer a você, a Patrícia, a Emily, a todos que fazem parte do projeto Licenci, pela parceria, né, por essa... eu acho que a gente tem muito ainda a colher, né, dessa parceria, a gente está cada vez mais estreitando e foi um prazer estar aqui no canal de vocês, trazendo um pouquinho do meu conhecimento, a minha atuação, né, trazendo meus cases aí na indústria de óleo e gás, na indústria de alimentos, bebidas, e eu, assim, me sinto muito lisonjeado por fazer parte me sentir um pouquinho parte aí também do Licenci, e, assim, meus canais, né, o canal que eu uso, né, como canal profissional é o Enge Luiz Assunção, aqui do Instagram, quem quiser seguir lá, eu divulgo bastante material, conteúdo interessante, né, tanto para a área da minha área, que é a engenharia química, né, engenharia de projetos, como também para a área ambiental, né, que é uma área que eu permeio aí já há um bom tempo. Então, eu deixo aí também o contato, né, quem quiser, a gente vai conversando. Qualquer dúvida, pergunta, a gente está aí à disposição. Show! Tchau, tchau! Boa noite, gente! Tchau, tchau, Luiz. Encerrar vídeo.